Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir para esta terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum, dia 16 de julho, quando a Igreja celebra a festa de Nossa Senhora do Carmo. De modo especial, nesta semana, que somos chamados a meditar a nossa vocação maior, a vocação ao amor. A Igreja nos convida a olhar para esta mãe e mulher, para esta mulher e mãe, de muitas faces e de muitos títulos, mas que soube como ninguém amar única e exclusivamente a Deus. Por isso, na festa de Nossa Senhora do Carmo, o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50, vem mostrar para nós que o seguimento de Jesus, o discipulado, a vocação, ela se dá muito mais pelos laços espirituais do que pelos laços sanguíneos. Jesus no Evangelho hoje vai dizer para nós que a sua nova família, a família cristã, ela não é formada mais pelo laço natural, mas pelo laço espiritual. Por isso ele vai dizer aquele homem que foi avisá-lo, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E completa: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. E aqui nós precisamos entender aquilo que Santo Agostinho nos ensina. Jesus não estava desprezando Maria. Jesus não estava desvalorizando a sua mãe e os seus familiares, mas ele estava colocando nesta ordem de valores que a filiação divina vem em primeiro lugar. O chamado divino está num grau mais elevado do que o chamado natural, do que o chamado humano. Assim nos ensina Santo Agostinho. Na teologia bíblica existia 4 tipos de irmãos. Existiam os irmãos por natureza, como Esaú e Jacó. Existia os irmãos por nacionalidade, porque todos os judeus se chamavam entre si de irmãos. Existiam os irmãos por parentesco. Todos os membros da família, os mais próximos, eram chamados de irmãos, os sobrinhos, os co-sobrinhos, os primos. Mas, na teologia bíblica, existiam 4 tipos de irmão. Os irmãos por afetos. Todos aqueles que possuíam um pai comum. Todos aqueles que aceitavam um pai comum, não por laços sanguíneos, mas pelo laço da fé. E aqui, a Virgem Maria, melhor do que ninguém, soube integrar a família de Deus. Soube colaborar com Deus neste projeto de salvação que passou pelo meio da família. Porque Maria, como ninguém soube, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Que nós possamos neste dia, que estamos celebrando a Mãe de Deus e nossa Mãe, que possamos recorrer à bem-aventurada Virgem Maria, pois ela não rouba o lugar de Deus no nosso coração.
mas com a sua vida, com o seu sim, com a sua obediência e escuta à palavra, ela nos insere no mistério salvífico do seu Filho Jesus, cumprindo plenamente o projeto do Pai que está nos céus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado da Virgem Maria, Senhora do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.